Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós vamos dar aí a continuidade da nossa aula aí de como trabalhar com a massa de biscuit. Bom, no vídeo anterior, né, eu já ensinei como que a gente faz aqui a nossa massa, né? Se você ainda não viu, pode acompanhar aí no nosso vídeo, que eu ensino como fazer a massa com materiais aí, ingredientes muito simples, muito fácil. Bom, e hoje nesse vídeo eu estarei ensinando como que nós fazemos aqui o tingimento da massa de biscuit. É muito fácil, muito simples de fazer, tá? Com o tempo aí você vai pegando a maldade em questão das cores, mas não tem segredo, tá? É simples e fácil. Nós temos aqui já a nossa massa e como eu havia dito, pessoal, nós vamos precisar aí de uma vasilhinha aí que você tiver, tá? Que ela seja com tampa que vede direitinho. Porque a massa de biscuit ela não pode ficar exposta ao tempo. Se ela ficar exposta, ela resseca e começa ali, né, o seu processo de secagem da peça. E vamos precisar também de vários outros pedaços de plástico. Porque na medida que nós formos tingindo ali, né, dependendo da peça que você vai fazer, você vai tingindo os pedaços aqui da sua massa e reservando nos saquinhos plásticos dentro da vasilhinha. E não venha ressecar, né, na medida que nós formos fazendo outras coisas. Tenha sempre aí, né, quando você for trabalhar com biscuit, um paninho velho mesmo, paninho úmido, para você estar aí limpando as suas mãos quando necessário. O creme para as mãos, tá? Eu coloquei um pouquinho aqui, é creme para o corpo, né? Esses cremes aí que nós passamos na mão, no corpo, pode ser qualquer um. Que a finalidade do creme, ele é só para a massa não grudar na sua mão. Porque na medida que você vai manuseando a massa, a tendência é ela ficar meio grudando nas mãos, né? Pelo que o contato que vai ficando nas mãos, ela vai um pouco ressecando. Então, sempre que você sentir necessidade, você vai estar passando um pouquinho de creme nas mãos. Para tingir, pessoal, a nossa massa de biscuit, nós utilizamos dois tipos de tinta. Eu tenho aqui o xadrez, aqueles que você compra em depósito de construção, que você tinge aí tinta de parede. E essas aqui você encontra só em casa de construção. Elas são muito boas, elas têm assim uma cor bem forte, bem característica e rende muito, porque uma gotinha, dependendo do que você vai fazer, uma gotinha ela já atinge aqui a sua massa. O problema, pessoal, dessas tintas aqui, desses corantes, né, que na verdade ela não é a tinta, ela é um corante, elas não tem muita opção de cor, tá? Aqui, pelo menos na minha cidade, você só encontra essas cores que eu tenho aqui. Mas aqui, pra mim, é o suficiente. Eu trabalho bastante com elas. Elas são corantes que você consegue aqui misturar uma cor na outra, tá? Se for o caso de você quiser fazer uma cor aí mesclada, alguma coisa do tipo. Por exemplo, esse verde, ele tem uma tonalidade assim do corante dele, ele tem um verde bem forte. Se você quiser um verde claro, você pode misturar um pouco de amarelo, tá? E assim você vai misturando as cores. Quando você tem esse tipo aqui, né, que é um pouco limitado as cores, vamos dizer assim. Mas são muito boas, gosto demais dos corantes, como eles rendem bastante. E como eu disse, eles têm umas cores assim bem características. A outra opção aqui, pessoal, são as tintas de tecido. Eu só tô com essas duas cores aqui, mas as tintas de tecido também são muito boas para tingir a massa de biscuit. E o bom delas é que elas têm uma infinidade enorme de cores diferentes. Então você raramente vai precisar desse processo nesses corantes, que seria a mescla, né, de corantes para você chegar em determinada cor. Elas já têm uma opção, uma gama aí muito grande de opção de cores. Não rende tanto, na minha opinião, não rende tanto como os corantes, porque dependendo da cor que você precise, tipo preto, por exemplo, dependendo da quantidade de massa que você estiver tingindo ali no momento, você pode gastar bastante tinta. Mas aí cada
cada caso é um caso, né? Depende daí do que você vai fazer, depende da quantidade de massa que você vai precisar atingir. Então, assim, são coisas relativas, são coisas diferentes uma da outra. Mas as tintas de tecido também são excelentes para a cobertura e para o tingimento da massa de biscuit. E você encontra em papelarias e casas de artesanato. E você pode estar fazendo aí testes, né? Você pode usar de um, você pode usar de outro. E aquele que você achar mais fácil, que você achar aí que fica melhor o seu trabalho, vale a pena então você investir. Outras tintas, pessoal, que eu não tenho aqui, mas que pode servir também aí para o tingimento do biscuit, é a tinta a óleo, aquelas de bisnaguinha. Eu não tenho nenhuma, não tenho o costume de trabalhar com elas, porque elas são mais caras, bem mais caras. Outros tipos de tinta não é recomendado, tá? São só essas aqui, são tintas que eu já testei, que eu já trabalhei com elas e pode ter certeza que dá super certo. Bom, dado aqui, né, as nossas explicações sobre as tintas, nós vamos fazer aqui, pessoal, agora o tingimento. O biscuit, ele é uma massa de modelar que tem as suas estruturas, né? Como eu disse, ó, você sempre mantenha. Olha, ele tem essa massa aqui, ela é bem lisa, ó. Ela fica bem fofa. Vamos pegar aqui um pedaço. Nós vamos fazer aqui vários testes, pessoal. Vou ensinar vocês a tingir aí várias formas. Não esquecendo, tá? Olha, você tira o pedaço que você vê que dá para você fazer aí o seu trabalho, né? A sua lembrancinha. E mantenha o restante sempre enroladinho aqui na sacolinha. Bom, pessoal, a massa, ela já parece aqui branca, né? Ela tem essa tonalidade aqui branca. Porém, quando ela secar, ela não vai ficar dessa cor. Tá? Ela vai ficar tipo um gelo mais ou menos, meio esbranquiçado, meio transparente, não completamente transparente, mas meio transparente. Então, se você quiser fazer aí uma peça na cor branca, você tem que tingir, tá, a sua massa na cor branca. Tanto aí o corante como a tinta de tecido, você tem que fazer esse tingimento na cor branca. Aqui eu vou tingir, tá, um pedacinho aqui para vocês verem. Olha, eu vou tingir aqui, pessoal, pequenas porções, porque a intenção mesmo é ensinar vocês aí o processo, né, de como que você trabalha aí com o biscuit. Mas você vai medindo aí o tamanho da sua peça, o que você vai precisar, o que você não vai precisar. E uma coisa muito importante é você tingir as cores que você precisa. Por exemplo, se você for fazer aí, por exemplo, uma flor, você vai precisar de uma flor vermelha e vai precisar das folhas na cor verde. Então você já tinge tudo o que você precisa para depois você dar o andamento nas suas peças. É muito mais rápido e também devido à mão ficar suja de tinta. Sempre que você for trabalhar com uma peça que tiver cor clara, tipo branco, tipo pele, tipo um rosa bebê, essas cores bem mais claras, um amarelo, você sempre tinja as cores mais claras primeiro, tá? Porque a tendência de outras cores como o azul, preto, é sujar um pouco as mãos, mesmo que você lave. E para você não ter o risco aí de estar transferindo essas cores para um branco, por exemplo, você comece por eles, tá? Nós vamos tingir aqui então uma parte branca. O bom desses corantes, pessoal, é que eles rendem bastante, rende muito. Uma gotinha que você coloca, ela já dá ali o tom da cor que você precisa. Olha, eu coloquei aqui uma gotinha e você vai aqui amassando. Aí você vai aqui misturando toda essa tinta na sua massa. Se você sentir que ela começou a grudar um pouco nas mãos, ó, você pega um pouquinho de creme, não precisa de ser quantidade grande,
É somente para ela, olha, ela já não gruda mais ali na sua mão. Ó, pessoal, na hora de tingir, ela suja bastante a mão, tá? Por isso que eu disse para você sempre começar pelas cores claras. Olha, pessoal, e aqui ela já tá tingida de branco, tá? Não sei se vai dar para ver a diferença, mas olha, essa aqui, tá? É a minha massa natural e essa é a que eu tingi de branco. Ela já dá uma diferença grande. Você tingiu, vamos colocar aqui o saquinho, né? Você pode estar cortando aí uma sacolinha. Bom de ser aquelas que não tem escrita, para não transferir, não correr o risco, né, de transferir o letreiro para a sua massa. Tá? Então você corta aí um saquinho, sacolinha que você tiver e as massas que você for tingindo, você vai enrolando e reservando aqui dentro do seu pote. Bom, agora aqui eu estarei tingindo uma outra cor, azul, para vocês verem a diferença. Lembrando, tá, pessoal, esse aqui é bem forte, eu vou pôr uma gotinha. Se você tiver que trabalhar, pessoal, com uma massa que tenha aí, por exemplo, um azul bebê, você vai fazer aí uma lembrancinha de recém-nascido e precisa de um tom que seja aí ou um azul ou um rosa bebê, que são cores aí que vão precisar de pouca quantidade aí de corante ou de tinta, você sempre faça um fundo branco, porque como a massa ela fica transparente, meio transparente, olha aqui, pessoal, como que ela vai ficando, olha o tom que ela vai ficando. Então, você sempre faça o fundo branco, tá? Se você for usar, tipo fazer aí uma pele, por exemplo, você tinge um pouco de branco, não precisa de muito, você põe um pouquinho de branco e aí você faz aí ou azul ou rosa ou aquele fundo que você precisa de ficar bem mais claro. Olha, pessoal, como que ela vai ficando forte a cor. E olha que eu pus ali uma gotinha só, nem uma gotinha, né, direito do azul. Por isso que eu falei, esses corantes, ele dá uma tonalidade muito boa mesmo. Olha que cor linda, pessoal. E uma outra curiosidade aí, pessoal, do biscuit, que é muito importante, é que vocês estão vendo essa tonalidade. Quando essa massa secar, ela seca, pessoal, de fora para dentro. Ou seja, a massa, ela vai dar uma casca por fora, né? Ela vai ficar por fora, mas por dentro ela ainda não vai estar completamente seca. Então, quando você fizer aí a sua peça, você tem que avisar aí para seus clientes e esperar o tempo de secagem da massa, que é de 3 a 4 dias, tá? Para ela secar completamente. Isso aí se o tempo estiver mais seco. Se o tempo estiver mais úmido, provavelmente ela vai demandar mais dias aí para ela completar aí o seu ciclo de secagem. Ela vai escurecer de 2 a 3 tons quando essa peça minha secar. Então, o que você vai ter que pensar? Quando você for fazer uma massa, por exemplo, voltando ali no rosa bebê. Se você quer fazer uma lembrancinha rosa bebê, você tem que fazer ali uma tonalidade da sua massa que você está tingindo 2 tons abaixo da cor que você quer chegar. Porque quando essa peça sua secar, ela vai escurecer. Ela vai ficar bem mais forte, bem mais intensa do que essa cor aqui que vocês estão vendo na minha mão. Tá? Então, se você está iniciando agora, né? A gente tem muita dúvida no início. Então, você faz assim, ó, tipo assim, como eu estou fazendo. Você pega aí um pedacinho bem pequeno da massa e vai testando a cor até você conseguir chegar ao tom que você precisa, tá? Porque assim você vai acertar mais as cores. A característica aí do biscuit, pessoal, é que ele retrai quando ele seca.
tá? Então, se você quer aí, vamos supor, você quer uma lembrancinha de 5 centímetros de altura, você tem que fazer ela mais ou menos uns 6 ou 6,5, tá? Dependendo da sua peça, tá? Se sua peça for só de massa mesmo. O mesmo processo aqui, vamos reservar. Bom, agora aqui, pessoal, eu vou estar tingindo com a tinta de tecido para vocês verem. Olha, você abre aí um pouquinho a massa e aqui você tem que ir medindo a sua quantidade. É a quantidade que você precisa. Olha, aqui eu vou fazer um cinza. Olha, ela vai misturando. Ela também, a tinta tecido também tem uma cobertura muito boa. Tá? Então é como eu disse, você tem que ir fazendo aí as suas experiências, né? Tirando as suas próprias conclusões. Todas duas são boas, e aí a que você mais gostar ou que for mais fácil para você encontrar na sua cidade também. Olha, pessoal, essa aqui ficou no tom cinza. Então não tem segredo, pessoal, muito fácil trabalhar com biscuit. À medida que você for fazendo, né, que você for trabalhando, você vai ali adquirindo as suas habilidades. Agora eu vou estar tingindo aqui um de verde. Olha o verde, pessoal. Suponhamos que eu quero aqui esse tom de verde, pessoal, mais claro. Então, eu vou fazer aqui com uma gotinha do meu amarelo e vamos sovar. Olha como que ele vai mudando de cor. Olha que tom que ficou agora, pessoal. Que diferença que dá. Bom, pessoal, aqui eu já tingi, né? Fiz para mostrar a vocês como é feito aí o processo. E aí vai dar a cor que você vai utilizar aí para sua lembrancinha, para o que você estiver fazendo. Então, o segredo, pessoal, é sempre você tingir todas as cores que você precisa. E sempre deixar um pedacinho para você ter de referência, se caso você precisar tingir novamente. Por exemplo, se você está fazendo lá uma lembrancinha neste tom de azul, aí você vai trabalhando, né? Você tinge ali determinada quantidade de massa. Quando você for vendo que vai precisar tingir novamente nessa cor, você reserva um pedaço dela, da cor que ela tá aqui, né? Porque como eu disse, na medida que ela for secando, ela vai escurecendo. Então você perde essa referência. Então, o mais fácil para você fazer, você deixa um pedacinho dela e você vai tingir outra parte até você conseguir chegar nesse tom. Então, dessa forma, você vai conseguindo manter o tom até você terminar aí, né, o trabalho que você estiver fazendo. O vídeo de hoje é essa parte, né? Como aí que nós tingimos, fazemos aí o tingimento da nossa massa de biscuit e a conservação. E essa massa, pessoal, ela pode ficar dessa forma aqui mais de um mês, tá? Se você sentir que ela for ressecando, você vai adiantando aí seu trabalho. Mas dessa forma aqui, ela conserva bastante. Então você faz aí a sua massa e vai trabalhando com ela aos poucos. E essa é a nossa dica de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal para mais dicas, faça você mesmo. E até o próximo vídeo.